Você já imaginou ligar um chuveiro elétrico com um cabo de 2,5? Parece loucura, né? Mas é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Afinal de contas, não existe cabo para chuveiro, como muitos dizem. Quem determinou de que um chuveiro tem que ser cabo de 4 ou 6 milímetros? O que a norma define, e ela é bem clara sobre isso, é a corrente do circuito, que vai ser definida pela impedância total do circuito, ou seja, resistência dos cabos mais a carga que está lá instalada, que pode ser uma carga indutiva, uma carga capacitiva, uma carga resistiva e assim por diante. E para você que está chegando agora, o que você vai ver agora é teoria de verdade. Você vai aprender sobre eletricidade na real. Você vai aprender exatamente o que a norma diz, como é que tem que calcular e muito mais. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos pro vídeo. Bom, vamos explicar que história é essa de usar um cabo de 2,5 para um chuveiro. Afinal de contas, muitos da área da elétrica vão dizer que isso é uma completa loucura, que chuveiro tem que ser no mínimo ali um cabo de 4 milímetros. Mas vamos deixar bem claro de que a norma ela estabelece cabos mínimos, como por exemplo, cabo de 1,5 para iluminação e cabo de 2,5 para circuitos de tomadas e de forças, como motores elétricos e etc. No momento algum a norma fala que cabo de 4 milímetros é o mínimo para chuveiro. Quem que estabeleceu isso? E para a gente definir qual é o cabo correto, tem esse item aqui da norma, que é o 5.3.4.1, no qual ele fala sobre o dimensionamento de cabos e disjuntores. E aí precisa entender a regra de que cabo tem que suportar a corrente do circuito e o disjuntor tem que proteger esse cabo. A regra sempre é essa. E aqui tem uma fórmula no item A, no qual ele diz que IB é a corrente do circuito. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma ducha, tá? Uma ducha dessas de 4.400 watts como essa. Se ela é ligada em 220 volts, pela lei de Ohm, eu tenho 20 amperes de corrente no circuito, tá? Vou desconsiderar a resistência dos cabos, vamos dizer que a situação é ideal, ok? Então, IB vai ser 20 amperes. Pela norma aqui, ela diz que IB tem que ser maior ou igual a IN, que IN é a corrente do disjuntor. Então, se eu coloquei um disjuntor de 20 amperes, IB, que é a corrente do circuito, é igual à corrente do disjuntor. Então, tá certo. Inicialmente já tá certo. Alguns dizem que o disjuntor chegar a 20 amperes, ele vai desligar. E, na verdade, não. O disjuntor não desliga em 20 amperes. Essa é a corrente dele, corrente nominal dele. Ele vai desligar um pouquinho acima, tá? Tem que olhar na curva do disjuntor e o tempo que isso vai ocorrer, tá? Mas a corrente do circuito é 20, o disjuntor é 20, ele não desliga em 20, tá tudo certo, tá? Pode ser exatamente assim. Aí, continuando, a gente tem que IN tem que ser maior ou igual a IZ. E essa IZ é a corrente do cabo, mas não é apenas a corrente que o cabo suporta. Por quê? Se você olhar na tabela 36 da NBR 5410, vamos pegar o exemplo do modo mais utilizado, que é o cabo dentro de um eletroduto. É o chamado modo de instalação B1. E com 2 condutores carregados, porque se o circuito ele é fase-fase ou fase neutro, tem os 2 condutores carregados. Lembrando que a corrente vai passar entre as duas fases ou ela vai passar entre o fase e neutro. Circuito trifásico seriam 3 condutores carregados. Vamos manter em 2. Então, no modo de instalação B1, com 2 condutores carregados, vamos ver que o cabo de 2,5 ele suporta 24 amperes. Essa seria a corrente DZ, porém, precisam ser aplicados alguns fatores para corrigir essa capacidade do cabo. Existem 2 fatores que são o fator de correção de temperatura, porque quando o cabo esquenta, se você olhar aqui na tabela, você vai perceber que esse cabo de PVC, que é esse tradicional, que a gente mais utiliza, em temperatura ambiente de 30 graus, ele vai trabalhar com até 70 graus. Ou seja, temperatura ambiente de 30 graus, o cabo cobre, ele vai trabalhar até 70 graus. O cabo vai trabalhar até 70 e ele vai dissipar, vai ter uma troca de temperatura, certo? Quando a temperatura ambiente ultrapassa 30 graus, essa troca de temperatura muda. E aí ele não pode trabalhar acima de 70. Então a troca de temperatura muda, então eu tenho que reduzir a corrente dele para que ele não esquente tanto. E assim consecutivamente, quanto maior a temperatura, menor tem que ser essa corrente dentro do cabo para que ele dissipe menos temperatura. Quanto mais frio o ambiente, o que vai acontecer é que a capacidade do cabo vai aumentar. Eu posso ter mais corrente passando por ele,
porque ele vai poder aquecer um pouco mais, porque ele vai conseguir trocar mais experiência com o ambiente. Quem define isso é aqui na tabela 40 da norma NBR 5410, onde coloca todos os fatores de correção que você precisa aplicar no cabo. Porém, em chuveiro, a gente não aplica esse fator de correção de temperatura, porque vamos entender o seguinte, o chuveiro normalmente ele tem 3 ou 4 temperaturas. Então, um chuveiro, por exemplo, de 6.000 watts de potência é a temperatura máxima. Na temperatura média, ele vai ter ali aproximadamente uns 60% da potência total dele. Então a corrente vai ser em média 60% da corrente que você tinha calculado anteriormente. Já na potência mínima, o chuveiro vai ter menos potência ainda, ou seja, menos corrente ainda, menos de 1/3 talvez do chuveiro. Isso depende, claro, de chuveiro para chuveiro. Então, em dias muito quentes, você não vai usar o chuveiro no máximo. Então, você vai usar o chuveiro talvez na temperatura mínima. Ou seja, ao invés de 6.000 watts, eu tenho lá talvez 2.500 watts. Ou seja, minha corrente caiu muito. E aí, consequentemente, o cabo não vai dissipar na temperatura. Então, normalmente para chuveiros, a gente não aplica o fator de correção de temperatura. Isso é diferente, por exemplo, de um ar-condicionado. Ar-condicionado, quando tem uma temperatura muito alta no ambiente, ele está no máximo lá, então aí realmente eu tenho uma corrente que o cabo vai estar dissipando muita temperatura. Aí eu aplico. Mas normalmente para chuveiro, não, ok? E aí, para poder descobrir essa corrente real do cabo na situação que ele vai estar aplicado, é o fator de agrupamento. Por quê? Como o cabo, eu disse, ele dissipa, né, temperatura, se ele está agrupado, por exemplo, com outros circuitos, os circuitos do lado também dissipam temperatura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um fator de correção para que essa dissipação, você troca de temperatura com o ambiente, o cabo vai ser menor, então ele tem que ter menos corrente passando por ele e para ter essa troca correta, ele manter a temperatura dele ali. E aí quem vai definir isso é a tabela 42 aqui da NBR 5410. Mas vamos voltar para o exemplo do chuveiro de 4.400 watts com 20 amperes de corrente. Vamos dizer que ele está passando sozinho no eletroduto, então não precisa aplicar fator de correção de agrupamento e também não preciso calcular o fator de correção de temperatura. Então o IZ vai ser basicamente igual ao que a gente tem aqui na tabela da NBR 5410, 24 amperes. Então, IB, corrente do circuito 20 amperes, ela é igual a IN, que é a corrente do disjuntor, que por sua vez ela é menor do que 24, que é a corrente do cabo, a corrente que o cabo suporta. Então pronto, tá tudo certo. E uma coisa interessante, se essa IZ, que é a corrente do cabo, fosse 20 amperes, ou seja, corrente do circuito 20, disjuntor 20, cabo 20, olha o que a norma tá mostrando aqui, ó. Pode ser igual, igual ou igual. Tá tudo certo. Pessoas que dizem que o cabo tem que ter uma sobra, o cabo tem que ter uma folga, tá tirando isso da cabeça dele. A norma não fala isso em momento algum. Todo cabo pode trabalhar no limite de corrente que está definido na norma com os fatores de correção aplicado. Não existe isso de acrescentar uma sobra a mais ou a menos. Isso não existe, tá? Até porque, imagine o seguinte, talvez numa casa, ao invés de aplicar um cabo de 2,5, eu aplico um de 4. Financeiramente, vai fazer talvez uma diferença ali, que vai acrescentar R$50 a mais, R$80 a mais, R$30 a mais. Não faça tanta diferença. Mas e numa obra grande, um supermercado, uma escola, um hipermercado, um shopping, esse acréscimo por falta de confiança no seu cálculo vai gerar um custo excessivamente, absurdamente maior do que planejado à toa. Isso daí não é aceito, isso é inadmissível. Lembrando, elétrica é uma engenharia, uma exata. Exata não tem esse a mais, o achismo, talvez, acréscimo. Então, não, tá? O cabo pode sim ser usado no limite, não tem risco nenhum, desde que calculado o fator de temperatura e agrupamento corretamente. Aí, dizem que entra o fator de queda de tensão, por dois motivos. Ou porque o circuito é muito longo, ou porque a rede oscila muito e a tensão cai. Vamos entender o seguinte, pela lei de Ohm, se a tensão cai, a corrente cai e a potência também cai. Isso é lei de Ohm, tá? Olha só, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Se eu pegar, por exemplo, esse chuveiro de 4.400 watts, pela lei de Ohm, eu vou descobrir que em 220 volts, né? Ou seja, o resistor que é feito para 220 volts, você vai ter aproximadamente ali 11 ohms. Ou seja, em 220 volts você tem 20 amperes, vai dissipar 4.400 watts. E já se a tensão cai para aproximadamente 200 volts, o que eu teria ao invés de 4.400 watts, agora eu tenho
3.630 watts de potência. Ou seja, a corrente do meu circuito caiu de 20 para 16,5 amperes. A corrente cai. Então, mesmo se a rede oscilar e a tensão vier menor, ou se a distância do circuito for muito grande e a tensão cair no chuveiro, meu chuveiro perde potência, a corrente do circuito cai. Ah, mas o cabo vai esquentar. O cabo, sim, ele vai dissipar a temperatura por metro, tá? Por cada metro vai dissipar uma potência ali em watts, que é justamente o que vai fazer o cabo e perdendo tensão. Perde tensão, tá dissipando potência a cada metro. Só que esse aquecimento não vai gerar um risco porque a corrente do circuito não vai aumentar. Então essa é uma ocasião no qual eu mostrei aqui nos cálculos de que um chuveiro de 4.400 watts pode ser instalado com um cabo de 2,5. Agora vem os seguintes argumentos. Mas e se futuramente o cliente quiser trocar para um chuveiro mais potente? Aí é claro que o cabo não vai aguentar, mas aí você tem um disjuntor para proteger. Ah, mas aí vai um eletricista lá e troca o disjuntor. Cara, você não tem como ser o responsável por isso. Por isso que existem projetos. Fez um projeto, fez uma instalação, faça o projeto, assine, entregue para o seu cliente. Fala, é isso aqui que eu fiz. Se futuramente alguém trocar um disjuntor e pegar fogo na casa, você não é o responsável. Porém, vamos ter bom senso. Se o cliente cogita essa ideia de que futuramente ele pode alugar a casa, ou é uma casa feita para aluguel, ou é uma casa que vai vender, ou é um ponto que ele pode prever de trocar o chuveiro para mais potente, vamos já prever esse cálculo com um acréscimo futuro, então vamos colocar um cabo com bitola maior, vamos calcular uma corrente maior. A questão é que eu tive alguns exemplos aqui de alguns seguidores que me deram o seguinte exemplo. Ele colocou na oficina dele uma duchinha dessas de 4.400 watts, ligada em 220 volts, para os funcionários irem lá tomar um banho depois que o expediente foi embora. Ele vai algum dia aumentar para um chuveiro mais potente? Não. Então por que eu vou falar para ele que ele precisa instalar um cabo de 4 ou 6 milímetros para o chuveiro? Não precisa, tá certíssimo. Um outro exemplo foi um seguidor que comentou que ele mora em Juazeiro, na Bahia. E ele falou que a ducha de 4.400 que ele tem lá, mesmo no inverno, ele já acha quente demais e malemar ele usa, porque a água vem sempre quente. Por que eu vou falar para ele de que cabo para chuveiro é 4 milímetros? Você acha que algum dia ele vai querer colocar um chuveiro de 5, 6, 7 mil watts? Não vai. Então, é importante entender que cada região, cada caso é um caso. Cada instalação, independente de ser pequeno ou grande, tem que ser feitos os cálculos dimensionados, sempre conversados corretamente com o cliente, com o proprietário e entender a ocasião. No caso, por exemplo, desse nosso amigo que mora em Juazeiro, ele já falou que jamais ele vai querer algo, ele malemar usa chuveiro. Ele falou que no verão nem chuveiro ele liga. E no inverno tá muito quente ainda. Então por que ele vai colocar? Não, tem que ser cabo de 4, porque se for cabo de 4 vai pegar fogo. Presta atenção, não existe cabo para chuveiro. Existe o cabo que suporta a corrente do circuito e o disjuntor protege isso. Essa é a regra. Tem que ser calculado dispositivo por dispositivo. Isso é a regra geral, tá? Isso vale para cozinha, para o geral e etc. Tem gente que fala que cabo de 4 cozinha é cabo de 4 milímetros. Só que eu já vi situações em que o cliente ele compra uma air fryer, compra um forno mais potente, compra uma torradeira elétrica, compra um liquidificador, vai comprando equipamentos, um fogão de indução, que quando ele liga 2 ou 3 juntos ali, o cabo de 4 milímetros não dá conta. E aí o ideal talvez seria dividir em 2 ou 3 circuitos a cozinha. Já vi muitas situações assim. E essa mania de eletricista tabelar circuito é o maior erro que pode cometer. E aí? Deu para entender agora que não existe cabo para chuveiro? Então para de criticar. Se você vê alguém com esse cabo, um chuveiro alimentado com cabo de 2,5, entenda a situação, calcule, dimensione corretamente, tá? Não existe esse padrão de chuveiro 220 cabo de 4, se for 127 cabo de 10. Não existe. Tem que calcular caso a caso e dimensionar. E só lembrando que se você tiver dificuldade com esse cálculo de dimensionamento, tem duas opções. Primeiro é usar a calculadora que está lá no nosso site, acessa eletricidadeonline.com, o link está aqui embaixo, e tem a calculadora completa para calcular cabo e disjuntor. Coloca as informações lá, você vai ter todo o cálculo completinho. A segunda opção é você aprender com o nosso curso de eletricista e instalador, para aprender tudo isso e muito mais segundo a NBR 5410, saindo do zero, tá? Vai ser um profissional da elétrica completíssimo aí e ainda com certificado de 120 horas. Link também tá aqui embaixo. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos, comenta aqui se você tem alguma dúvida ainda e etc. E eu te aguardo no próximo vídeo.